Boa noite. Qual seria a reforma política ideal para agradar a todos os partidos? Por que é tão difícil chegar a um consenso para mudar o sistema político brasileiro? Todos concordam que pior do que está não fica, como diria o deputado Tiririca, campeão de votos nas últimas eleições. Mesmo assim, a reforma política não sai. Por isso, voltamos a discutir o assunto aqui no 3 a 1 na TV Brasil, com a participação dos deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e relator da reforma política, o líder do PSDB, Duarte Nogueira, de São Paulo, e o líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná. Antes, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. Foram 6 meses de discussão no Congresso Nacional. Quando parecia que a reforma política ia finalmente decolar, o polêmico financiamento público de campanha foi barrado antes mesmo de chegar ao plenário do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. Na Câmara, as discussões estão na Comissão Especial da Reforma e prometem ganhar força no segundo semestre. O relator, deputado Henrique Fontana, assim como o PT, seu partido, defende o financiamento público exclusivo, inicialmente em lista fechada, mas a falta de consenso fez com que ele recuasse para o sistema proporcional misto, onde o eleitor vota primeiro no candidato da sua preferência e depois vota numa lista pré-definida pelo partido. Ao defender o fim das coligações partidárias, a proposta acabou desagradando também os partidos menores. Esse sistema político diferenciado ainda não conquistou nem oposição e nem mesmo aliados do governo. O financiamento público divide até o próprio PT. É que, pela proposta do relator, as empresas privadas fariam doações de campanha para um fundo com redistribuição pela Justiça Eleitoral. Alguns parlamentares acreditam que nenhuma empresa vai querer doar sem saber para quem. A Torre de Babel, onde ninguém entra num acordo pela reforma política, não é nova. Desde a década de 90, quando o senador Sérgio Machado propôs mudanças pela primeira vez, a proposta vem se arrastando no Congresso. Deputado Henrique Fontana, e agora, a reforma sai ou não sai? Olha, Zé, primeiro cumprimentar a ti, ao Duarte, líder do PSDB, ao Rubens, líder do PPS, e a todos que estão acompanhando a TV Brasil e o nosso programa. Eu sou um otimista, porque eu sempre que respondo esta pergunta, eu faço uma outra pergunta. O quanto é necessária uma reforma política para o país? E na abertura do programa, de forma bem humorada, tu colocaste muito bem aquilo que é um grande consenso no país hoje. O sistema político que nós temos, ele não serve mais ao Brasil. Aliás, eu fiz uma brincadeira outro dia e perguntei, Rubens, se alguém tinha algum artigo publicado, seja por algum colunista, jornalista, líder político, cientista político, em defesa do sistema político brasileiro atual. E não se encontra, ou seja, ele precisa ser mudado e melhorado. E eu acredito que o centro desta mudança é retirar do financiamento de campanha todos aqueles que têm interesses a tratar com os futuros governos. Seja o governo do Executivo, seja o governo do Parlamento, o governo da Câmara, do Senado ou das câmaras de vereadores. Então, o financiamento público exclusivo é o alicerce da proposta de mudança que eu estou buscando, conversando, trabalhando, indo nas bancadas, tentando construir esta maioria no meio daquilo que a reportagem inicial chamou de Torre de Babel. Eu preferia dizer o seguinte: de fato, os interesses são muito grandes em torno do sistema político, porque ali nasce o poder político do país. Então, por isso que é difícil compor uma maioria e é preciso ter capacidade de transigir, mudar de posição. O meu próprio partido sempre defendeu lista fechada. O que eu disse quando me convidaram para ser relator da matéria? Digo, não dá para entrar nesse debate defendendo lista fechada, porque a cultura do brasileiro é de votar no seu deputado. Ele quer ter o voto nominal. Por isso é que eu propus esse sistema misto, onde o eleitor vota no deputado da sua preferência e é convidado a uma outra escolha muito importante, Azedo. Porque escolher um partido que estará representado por um programa e por uma lista de candidatos é muito importante que o eleitor faça esse exercício, porque sem partidos não há democracia em lugar nenhum do mundo. Agora, uma coisa curiosa, quer dizer, o voto uninominal, quer dizer, o voto na pessoa,
é uma coisa que vem das câmaras municipais do período colonial, é muito arraigado na sociedade brasileira. Mas depois de 45, quer dizer, a ideia de você combinar o voto uninominal com um sistema proporcional surgiu com o objetivo de fortalecer os partidos, permitir que se formassem os partidos, já que a experiência da República Velha era de que as oligarquias não deixavam que os partidos se constituíssem assim, de uma forma moderna e tal. Essa coisa se esgotou, essa experiência, na sua opinião, ela se esgotou realmente? Eu acho que o sistema proporcional ele trouxe vantagens importantes para a democracia brasileira, porque o sistema proporcional ele permite medir o voto de opinião, né? Os países que adotam o sistema distrital, os principais exemplos são os Estados Unidos e a Inglaterra, são países que concentram o poder na mão de 2 partidos, quando muito 3. O caso dos Estados Unidos é democratas e republicanos, a Inglaterra é o trabalhista e o conservador, né? E no Brasil não, nós temos uma cultura política de maior pluralidade partidária. Outro dia eu li uma matéria que dizia que o PT perderia no sistema distrital. É o oposto. No sistema distrital, os partidos que mais iriam crescer no Brasil seriam, na minha opinião, o PSDB, o PT e o PMDB. O deputado Duarte Nogueira, o PSDB defende há bastante tempo já a adoção do voto distrital, se eu não estou enganado. Uma questão estatutária. Qual é a sua opinião com relação a isso? Porque vocês não têm acordo. Bom, em primeiro lugar, Azedo, cumprimentar a você, cumprimentar os telespectadores do 3-1, saudar o relator Henrique Fontana e o líder Rubens Bueno, e externar aqui, da parte da bancada do PSDB, que nós entendemos que, dentre todas as reformas estruturantes que o país está por fazer, a reforma política me parece uma das principais, porque ela é o cerne das decisões políticas futuras que o Congresso Nacional vai tomar em relação ao futuro da nação. E quanto mais representatividade, legitimidade, identidade com a vontade popular, mais benéficas serão as decisões congressuais se fizermos uma reforma política. O que me parece, apesar do enorme esforço do deputado Henrique Fontana, é que dificilmente nós vamos conseguir um consenso. Por exemplo, no caso do PSDB, nós não admitimos que nós venhamos a deixar de escolher o nosso candidato, o eleitor ser privado de escolher o candidato, que seja oferecida uma lista fechada, mesmo que ela seja feita através de metade da representação. Portanto, a gente vai defender, por uma questão de linha de coerência, o voto distrital conforme o estatuto do PSDB. Segundo, o financiamento público exclusivo de campanha. Veja que o impacto estimado que vai ser enviado para o contribuinte pagar essa conta é da ordem de, no mínimo, uns 4 bilhões de reais, que deve sair de algum lugar. Ou seja, se nós não temos margem, ou se o governo não pretende remanejar o orçamento, vai ter que se aumentar a carga tributária. Ou seja, além de você ser privado de escolher o seu candidato, porque a lista é fechada, você ainda vai ter que pagar a conta das campanhas políticas, não me parece razoável. No entanto, eu acho que nós podemos avançar em alguns pontos. Quais seriam? Extinguir as coligações proporcionais, ou seja, impedir que os partidos sejam coligados nas eleições proporcionais vai ser um passo já importante, porque você vai acabar com aquela história de votar em um e escolher uma outra pessoa, eleger uma outra pessoa, né? Além disso, eu acho que isso fortalece os partidos. Nós temos que trabalhar a mudança do suplente de senador. Hoje, mais de 1/3 do Senado Federal sequer teve um voto. Ele é suplente de alguém que ou teve outro cargo ou faleceu. E aí, a nossa ideia é propor que na eleição subsequente, o suplente de senador seja eleito imediatamente, para que não fique um mandato todo de quase de 8 anos às vezes. Afinados, né? O que me parece uma coisa bastante interessante. Então, da parte nossa do PSDB, nós vamos trabalhar dentro do que for possível tirar de consensos, né, nessa questão, sabendo da enorme dificuldade. Por quê? O Brasil é um país continental. Existem regionalidades muito específicas, né, em cada estado brasileiro. Por exemplo, eu sou de São Paulo, elejo
No meu estado, 70 deputados federais. Outros estados menores são 8 deputados. Essa substituição de sistemas, ela é sempre bastante polêmica. Então, se nós não conseguirmos avançar no ideal, como propõe e trabalha o deputado Henrique Fontana, ressalvado as partes discordantes, que a gente aqui acabou de pontuar algumas delas, eu acho que nós teríamos que dar um primeiro passo. E, na minha opinião, o primeiro passo seria o fim das coligações proporcionais. Por quê? Porque nas próximas eleições os partidos estariam mais bem preparados para definir uma linha programática, ideológica mais clara e com isso dar o passo seguinte, se o passo completo não for possível de ser dado agora na reforma política. Deputado Rubem Bueno, essa reforma ela é uma reforma que vai ser patrocinada principalmente pelos grandes partidos. Como é que ficam os partidos menores, como é o caso do PPS, nessa discussão? Olha, se você for buscar o resultado pelo resultado, é evidente que é um prejuízo para os pequenos partidos. Mas nós estamos pensando no Brasil. Nós temos que sair do sistema atual. E qualquer passo será um passo muito importante para o país num momento de muita dificuldade com o sistema político vigente, e eleitoral especialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, nós defendemos o parlamentarismo. É estatutário, o PPS faz disso aquilo que o Brasil deveria há muito tempo já ter experimentado. Foi lá, depois da revisão da Constituição, fizemos um trabalho pelo país, mas foi completamente distorcido que nós queríamos acabar com a eleição para presidente da República, que não era verdade. Eleição para presidente, como chefe de Estado, e a maioria parlamentar eleger um governo, e esse governo governar o país diante de programas e projetos. E não nesse troca-troca, toma lá da cá, que cada vez se agrava mais. Nós defendemos o voto distrital misto e o financiamento público de campanha. O Brasil seria dividido em 257 distritos, e cada estado, os estados menores em 8 distritos, em 4 distritos, e os maiores, como São Paulo, seriam 35 distritos. Divididos aí, cada distrito teria um representante na Câmara Federal. Ou seja, nenhuma região do país não estaria mais, não deixaria mais de estar representado aqui na Câmara Federal. De outro lado, nós queremos a lista fechada, sim, pré-ordenada. Ah, mas como vai pré-ordenar os caciques do partido? Sim, mas e hoje, como é que é feito? E hoje quem é que decide? Quem tem acesso ao financiamento? Quem é que decide? Quer dizer, então, aí você vem o financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha, nós defendemos a tese, fora pessoa jurídica, seja estatal ou particular, ou empresa privada, nós defendemos a pessoa física até R$2.000 para o partido, não é para um fundo de financiamento público de campanha. Diante disso, nós trabalhamos da seguinte forma. O deputado Henrique Fontana, que está fazendo um belo trabalho junto aos partidos, às bancadas, na comissão especial, nós estamos aí, vamos dizer, a espinha dorsal do seu relatório, nós estamos bem afinados, com alguns detalhes. Como ele apresenta aqui o voto em lista, mas apresenta o distrital como se fosse dentro do Estado. Nós queremos que seja dividido isso no país inteiro para ter maior representatividade do ponto de vista das regiões do país. O deputado Duarte Nogueira fala da questão do suplente de senador. Nós queremos um suplente para que ele seja suplente mesmo até a próxima eleição, né? Que é isso que nós defendemos. Até o deputado Henrique Fontana ouviu com muita atenção. Nós somos pelo fim da reeleição, né? Parecia muito democrático, nós defendemos no primeiro momento, mas isso está deixando uma margem muito grande. Não é só o poder econômico, mas é o poder político instituído que faz da reeleição algo desigual do ponto de vista da igualdade de oportunidade, que é fundamento básico da democracia. Então nós estamos trabalhando para que a reeleição acabe no Brasil. Vai aumentar um ano o mandato? Essa é uma outra discussão. Mas o fundamental é que nós precisamos pensar em um mandato e que o mandato do Poder Executivo seja renovado por novas lideranças e presença mais forte dos partidos políticos. Falar também um pouco que trazer para a vida partidária a decisão do domicílio eleitoral, a decisão do prazo de filiação partidária. Não é possível, um ano antes, você deixar milhões de brasileiros fora de uma disputa eleitoral, porque nós temos o capricho de que aqui filia um ano antes. Mas vai mudar de partido. Sim, mas muda um ano antes. Por que não deixar para cada partido
dizer, olha, a filiação aqui é lá na convenção, ou é 6 meses, ou é 1 ano, ou é 2 anos, enfim. Cada partido ter dentro dele a administração do que é a filiação partidária, o domicílio eleitoral, para que a gente possa estabelecer a cidadania brasileira e não o cidadão de um lugar. Eu posso ser candidato lá num lugar, mas não posso ser no outro. Sou cidadão brasileiro. Cada um decide pelo voto quem deseja ser governado ou representado. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para debater a reforma política. Estamos de volta com 3-1, debatendo a reforma política. Participam da nossa conversa os deputados Henrique Fontana, do PT, Duarte Nogueira, do PSDB e Rubens Bueno, do PPS. Antes de dar início a esse segundo bloco, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Deputados, que tal pensarmos em 2 partidos políticos para o Brasil? 2 grandes partidos. O que lhes parece? Traz benefícios para os brasileiros e para o sistema político do Brasil? Eu acho que não, sinceramente, Azedo. Pensei muito sobre isso já. Eu acho que a pluralidade partidária ela é uma qualidade do sistema político brasileiro. O sistema americano, por exemplo, mostrou o seu limite agora, quando teve que votar a ampliação do limite de endividamento, onde o bipartidarismo leva a uma radicalização da política que tem mais dificuldade de resolver problemas. Evidente que o Brasil tem partidos demais. Nesse sentido, eu concordaria com o telespectador, mas não que reduzir para 2 fosse uma boa medida, porque simplificaria muito. Só para dar uma de advogado do diabo. Pois não. Os Estados Unidos têm a democracia mais antiga. Um sistema bipartidarista. Mas é a segunda vez na história em que acontece um processo de radicalização como esse. E nunca houve um golpe de Estado lá. Não, lógico, é um país... E há uma tendência no mundo, inclusive na Europa, a Itália, por exemplo, de, vamos dizer assim, tentar reproduzir esse americanismo. O bipartidarismo, na minha opinião, não é uma qualidade. Ao contrário, por exemplo, o nível de renovação da política americana ele é baixíssimo, muito baixo, e esta radicalização que eu acabo de dar... A eleição do Obama não desmente isso? Não, acho que a eleição do Obama é uma circunstância muito especial. É como a eleição do Lula no Brasil. Ela é uma circunstância muito especial. Agora, eu queria voltar para o tema que nós temos uma opinião diferente. Peraí, vamos ouvir o Duarte. Só quero fazer uma observação. Que tem uma pergunta de telespectador para os 3, né? O telespectador está indagando sobre a redução para 2 partidos apenas. Eu quero concordar que essa seria uma redução muito radical, e ela, na minha opinião, não seria democrática, porque nós estaríamos limitando a ação ideológico-programática de outras correntes de pensamento político que precisam ser respeitadas. Você tem uma corrente social-democrata que nós do PSDB representamos, uma corrente liberal que outros partidos representam, outra uma corrente mais trabalhista, outra uma corrente mais conservadora, socialista, comunista, mas eu acho que mais do que esse leque, meia dúzia, 8 no máximo, nós não teríamos de diferenciações ideológico-programáticas, até porque elas nem existem na face do planeta além disso. No entanto, o Brasil, Azedo, convive hoje com mais de 30 partidos políticos funcionando. É uma sopa de letrinhas que ao eleitor e ao cidadão brasileiro não interessa, aliás, ela é repudiada, e ao mesmo tempo você tem uma enorme dificuldade de entender qual é o pensamento e o projeto de cada partido. Outro dia eu ligava a televisão, um partido que eu nem me lembro o nome, anunciava em rede nacional, olha, você vem para o meu partido que aqui você se elege vereador, deputado, não sei o quê, sem nada, sem mensagem alguma. Então eu acho que você tem que talvez não radicalizar demais. Tem um emprego bom para você aqui, vem para cá que eu arrumo um emprego bom para você. É uma coisa mais ou menos como essa. Isso não tem sentido na vida política. Então eu acho que Rubens Bueno. Volto àquela linha de defesa no primeiro bloco. Se nós caminharmos para o fim das coligações proporcionais, nós democraticamente vamos limitar o número de partidos sem cercear a oportunidade de manter todas as correntes ideológico-programáticas presentes e atuantes. É fácil dizer do bipartidarismo nos Estados Unidos quando esquecemos que lá tem a candidatura avulsa. Ou seja, nos Estados Unidos você tem milhares de candidatos
para o mesmo cargo, para o mesmo Estado. Mas pouquíssimos se elegem, né? Sim, mas... 90 e poucos por cento do parlamento é dominado por esses dois partidos. Porque são mandatos de 2 anos, que depende de uma região apenas. Então tem coisas que nós temos que avaliar bem, com cuidado, para não comparar. Até porque são situações completamente diferentes da cultura, da democracia, como começou, como se estabilizou, como se consolidou. No Brasil, nós estamos vivendo. A reforma política é tão importante para o Brasil, e começamos mais forte pela eleitoral, é porque nós precisamos derivar desta as outras reformas. Qualquer reforma que saia sem a reforma política que está sendo proposta, ela vai sair distorcida. Porque a representação não é aquela que dá efetivamente as condições de independência de um mandato. Por exemplo, hoje grande parte do parlamento brasileiro é financiado pelo setor privado, que vai lá para defender o negócio que o financiou. E não a sociedade, não o país. Por mais interessante, por mais independente, por mais sério que seja a figura que está lá. Ele está dependendo de um financiamento de uma campanha. E se tornou um negócio. Uma campanha hoje, para você tocar uma campanha de deputado federal no Brasil, você tem que montar uma empresa de marketing, de logística, de contratação de pessoal. De arrecadação. De arrecadação. Então, nós temos que ter esta reforma importante para nós começarmos a colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Por isso que nós defendemos a candidatura avulsa. Aliás, o PPS, o próprio Henrique e o Duarte receberam um documento do PPS que discutiu na bancada, é uma bancada pequena, mas discutimos na bancada, levamos para a Executiva Nacional e elencamos 11 pontos com um documento entregue e publicado para mostrar que a gente tem alguma coisa a oferecer em termos de pensamento. Mas tem muito mais. Aí nós podemos falar da candidatura avulsa, pode falar de questão do segundo turno, que nós discutimos muito. Eu queria pegar um gancho... Deputado, nós temos mais uma pergunta de telespectador. Pois não, estou louco para falar do financiamento público. Vamos esperar, pode ser que o telespectador entre nesse assunto. Como é que vai acontecer o financiamento público nas campanhas políticas? Será que isso vai abrir um espaço para corrupção? Pois é, a pergunta assim veio muito a calhar, e o deputado Rubens Bueno estava colocando, e isso é que eu quero ponderar. Eu sei que a opinião pública tem uma opinião de maioria contrária ao financiamento público. E eu defendo com muita convicção e tranquilidade, porque o deputado Esperidião a mim me disse há pouco numa reunião da bancada do PP, que se a população soubesse como ocorre o financiamento privado de campanha de fato, ela compreenderia melhor por que defender o financiamento público. Nós temos uma lógica na política brasileira hoje que as campanhas são cada vez mais negócios, elas são cada vez mais caras. A evolução, eu tenho os números, não estou aqui com o relatório na mão, mas em 4 anos a campanha brasileira cresceu 120% o custo. Então tem muita gente hoje que nem concorre mais, e gente boa que poderia entrar na política, que desiste pela barreira econômica. O cara diz, não, mas se custa 1 milhão fazer uma campanha para deputado federal, eu não posso concorrer, a pessoa diz. E qual é o outro problema? Evidente que a corrupção tem múltiplas causas, Azedo, e os nossos telespectadores. A corrupção tem no mundo inteiro, infelizmente, e tem múltiplas causas. Mas quando a gente para pensar que o sistema político brasileiro é financiado integralmente por todos aqueles que têm interesses a tratar com os futuros governos, é evidente que isso facilita a corrupção, que isto abre canais que atrapalham a boa gestão pública. Se eu tenho que ser impessoal, se eu for prefeito da minha cidade, governador ou deputado, eu tenho que tratar com impessoalidade a gestão pública. Então nós precisamos ter uma democracia mais barata, de mais ideias, mais programas, mais projetos, valorizar a história de vida dos candidatos. Eu penso diferente do Duarte, mas estou do lado de uma pessoa digna que faz política porque quer se dedicar a essa atividade. E hoje, infelizmente, a cada eleição a campanha se torna... E a lista fechada, sabe quem é que faz hoje, Azedo? Lista fechada, quem faz mesmo hoje, são os grandes financiadores de campanha. Eles reúnem numa sala, 3 ou 4 que controlam a decisão da empresa e fazem uma lista. Olha, nós vamos financiar esses 100 candidatos aqui. Os outros 3 mil que estão querendo ser deputados no Brasil estão fora dessa lista. E isso é decisivo na eleição. Porque quando tu analisa, compara o valor médio, nós fizemos esse trabalho com a consultoria, da campanha de quem se elegeu com a campanha de quem não se elegeu, a campanha de quem se elegeu, em média, custa 3, 4, 5 vezes mais, Henrique, do que daqueles que não se elegeram. Nesse ponto que eu quero chegar. Primeiro, eu discordo do financiamento público exclusivo de campanha, como disse anteriormente, porque é mandar mais uma conta para o contribuinte pagar
e, mais uma vez, a percepção da sociedade de que ele está sendo injustiçado perante a decisão tomada pelos políticos, que sequer eles acreditam que tenham representatividade no atual sistema que está. Pois não. Pela precisão do que tu colocaste, hoje o cidadão paga pela campanha. Ou ele paga embutido no preço do produto da empresa que vai financiar o candidato na política, porque está embutido no preço, ele é que está pagando, ou ele paga de uma maneira pior, que é alimentando uma rede de tráfico de influência, de superfaturamentos, de corrupção e etc., Muito que bem. o dinheiro volta para a política. Deixa eu concluir. Pois não. O que lhe garante e o que nos garante que o financiamento público exclusivo de campanha vai acabar com o Caixa 2 e vai acabar com a corrupção eleitoral? Nada. E, mais uma vez, nós vamos estar mandando uma outra conta para o contribuinte. Você acabou de dizer que o que faz com que as pessoas sejam eleitas é o volume de dinheiro que elas captam. Muito bem. Na forma como o seu relatório encontra, apesar de todo o zelo, que mais uma vez aqui registro dedicado pelo relator Henrique Fontana, vou citar um exemplo, Azedo. Além dos 4 bilhões de reais que seriam retirados dos fundos públicos das empresas estatais ou das empresas particulares, que, na minha opinião, sequer iriam doar sem saber para quem estariam destinando as suas contribuições de campanha, e, mais uma vez, ao Tesouro Nacional e o contribuinte pagando a conta, nós fizemos uma simulação. Se a eleição de 2010 passada fosse feita na forma como está proposto o financiamento exclusivo de campanha no relatório, o candidato do PT em 2010 teria 240 milhões de reais. E o candidato do PSDB teria 120 milhões de reais. Bom, aí já há uma enorme injustiça. Não, mas não procede assim. Mas não procede. É o que vai acontecer. O candidato do PT teria mais, é verdade. Mas né? como é que um candidato que vai disputar a presidência da República, em tese em igualdade de oportunidades, ele vai ter mais volume de financiamento público, e se a campanha é exclusivamente pública, o outro candidato já sai em desvantagem. Deixa eu só ponderar contigo uma coisa. A diferença entre os candidatos é muito importante, porque quando faz financiamento público, o que eu proponho? 20% distribui igualitário entre todos os partidos. E os outros 80% acompanham o critério sagrado, que é a vontade do eleitor, como qualquer país do mundo faz quando tem financiamento público. O número de votos que os partidos fizeram na eleição anterior. Quando simula, por exemplo, a campanha Dilma... Você vai estar mudando o sistema de financiamento. O que lhe garante que o resultado da eleição... Só para não perder a linha de raciocínio, assim como você interveio na... Vamos falar um de cada vez, por uma favor. frase só. A diferença entre a candidatura Dilma e Serra seria menor com esse sistema de financiamento público do que ela de fato foi com o financiamento privado. Porque no financiamento privado, quem tem mais chance de ganhar arrecada mais. Que foi a candidata E os Dilma. partidos menores não arrecadam quase nada e não tem nem chance de lançar candidatos. Vamos ouvir então Rubens para falar um pouco sobre a situação dos partidos menores em relação a isso. Veja só, Azedo, vamos imaginar que a campanha nacional custe 10, né, no sistema atual. Com o financiamento público de campanha, obrigatoriamente vai custar menos da metade. Se custa 10 hoje e não sai do imposto, não sai do orçamento da União, sai do bolso de todo mundo de outra maneira. O financiamento sai de outra maneira. E o que é mais grave, nós sabemos que custou X, mas não sabemos quanto custou aquele que não foi declarado. No caso do financiamento público, é financiamento público para o partido, não é para o candidato. Milhares de candidatos. Você imagine a Justiça Eleitoral fiscalizar milhares de candidatos. Não, vai fiscalizar 30 partidos, que terão os seus candidatos. Esse dinheiro vai para o partido é que vai fazer a campanha para o partido com a sua nominata. Então é bem diferente a fórmula apresentada, e até engenhosa, que o Henrique apresentou, que eu louvo, que foi esta, em que o partido, se tiver 20 e o PPS, no caso o PT 20, o PPS tem 3, nós podemos chegar a 20 desde que você busque recursos do fundo partidário para poder chegar à igualdade de condição de disputa. Achei até interessante. Há uma reserva de ação tática do partido, onde ele pode, um partido menor, igualar com o partido grande, priorizar onde usando quer esta disputar para reserva. valer. Mas você já sai de uma base inferiorizada em função ao resultado eleitoral anterior. O PT foi vitorioso no Congresso, na eleição passada, e na eleição presidencial. Você
ao implantar o financiamento público exclusivo de campanha em cima das bases dos resultados das eleições últimas de 2010, você já privilegia os candidatos do PT em relação ao resultado futuro das próximas eleições. E mais, impede o eleitor de escolher o seu candidato porque a lista é fechada, metade dela, e manda a conta para o contribuinte pagar, além do que já paga de impostos, pagar também as campanhas eleitorais. Eu não posso citar o nome do senador, Azedo, porque ele não me autorizou, mas um senador com quem eu estava conversando sobre a reforma, e ele, de forma respeitosa, é contra o financiamento público, disse, mas Fontana, eu não te entendo. Agora que o PT está no governo, que é governo federal, que é o partido que mais pode arrecadar numa campanha nesse sistema privado, por que tu propõe financiamento público? Gente, benefício para o PT seria continuar com o financiamento privado. O PT é poder. O PT tem a presidência da República. O que nós queremos é uma democracia melhor, de mais igualdade, que permita que um candidato pobre possa chegar ao parlamento. Hoje um pobre, ou que representa setores populares, tem chance praticamente zero de chegar ao parlamento, gente. Eu discordo. As campanhas custam 1 milhão, 2 milhões. Eu discordo, viu, Henrique? É uma loucura. Essa linha de argumentação de que o PT seria o menor interessado em manter, ou o maior interessado em manter o sistema atual de financiamento de campanha, na verdade não é correto. Porque já há, pelo exercício do poder, um certo desgaste. As democracias são assim. Não que a democracia, Azedo, seja como há o advento da reeleição, você confundir democracia com rotatividade. Democracia é a vontade popular com alguns limites em relação a quem está no poder e de controle de exagero das instituições perante as liberdades individuais do cidadão. Então eu acho que modificar as regras eleitorais, com lista fechada, impedindo o eleitor de escolher o seu candidato, com financiamento público exclusivo, com a população pagando a conta das campanhas políticas, não me parece que não seja interessante para o PT, porque sai nesse momento que ele já está robusto, né, e a perspectiva futura de desgaste, de contribuição financeira particular, ela poderá até não acontecer, dependendo como tiver a própria expectativa de poder. Eu acho que o debate é para isso, né, Henrique? O debate é para isso. O sistema atual ele é muito ruim. Agora, isso é irônico, porque o PT cresceu nesse sistema. O PT chegou... Então, a discussão não é o PT, o PSDB, o PPS, a discussão é a democracia brasileira. O que é melhor para a democracia brasileira? E eu pergunto aqui de novo. É melhor nós continuarmos com essa escalada financeira em que a eleição é muito mais uma disputa de potência econômica e financeira do que uma disputa de ideias, programas e projetos para o país? É o que está acontecendo com a democracia brasileira hoje. Deputado, nós vamos sair para mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo a reforma política. Voltamos com 3-1, que hoje discute a reforma política. Participou da conversa os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, relator da reforma, Duarte Nogueira, líder do PSDB de São Paulo, e Rubens Bueno, líder do PPS do Paraná. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Deputado, o que muda para nós, eleitor, na hora de votar com essa reforma política que vocês pretendem fazer no Congresso Nacional? Rubens Bueno. Olha, telespectador, você vai continuar votando no candidato que você quiser votar. E vai votar 2 vezes, vai votar uma outra vez no candidato do partido que já vem formulado numa lista que os filiados indicaram, e o mais votado desta lista vai ser em primeiro lugar e assim sucessivamente. Então você não vota. Agora é importante explicar, e quando se fala que o financiamento público ou coisa parecida, ou voto em lista, é preciso dizer que as pesquisas indicam, né, que pelo menos metade da população, 3 meses depois da eleição, já esqueceu em quem votou. E na lista partidária você vai votar no partido. Nós estamos propondo o distrital misto, porque aí também votará no número do partido naquele distrito. Então acho que nós temos que começar a pensar em algo interessante. 2 votos, vai votar no deputado da sua escolha e vai votar no partido que você mais se identifica. E aí, programaticamente, você está ajudando a mudar o país, fortalecendo os partidos que vão governar, que vão representar
a população, seja no Congresso ou seja nas assembleias ou câmaras municipais. Deputado Henrique Fontana, eu imagino que o seu relatório é uma tentativa de formar maiorias em torno de algumas propostas para mudança do sistema eleitoral, critério de escolha de candidato, financiamento de campanha. O senhor acha que existe possibilidade de votar esse teu relatório, que aparentemente tem uma certa coerência interna, e aprovar? Ou nós estamos correndo o risco de surgir aí nessa reforma política um Frankenstein, aí, um casamento de cachorro com a porca, uma coisa parecida? É muito importante, Azedo, essa reflexão que tu propões. Risco haveria, mas nós tivemos todos os cuidados, né, de propor um projeto integral e coerente entre si no que diz respeito ao sistema de votação e ao financiamento. O fim da coligação proporcional é uma emenda constitucional. Isto é algo separado, porque demanda 308 votos. E o projeto de lei é um projeto de lei que pode ser aprovado com 257 votos. E também conversando com o telespectador, que ele quer saber, como bem disse o que perguntou, como é que fica o meu direito de voto? Eu uso uma linguagem que é o seguinte: nós estamos qualificando e ampliando o direito de voto do eleitor. Por quê? Porque ele continua com o direito de votar, e aí eu penso diferente do Duarte, ele continua com o direito de votar no deputado que ele escolhe, e eu convido ele para fazer uma segunda reflexão. É importante que tu escolhas também um partido, um programa e um projeto, porque o que muda o país não é uma pessoa sozinha. Eu posso chegar cheio de boa intenção em Brasília, mas um deputado sozinho não muda o país. Eu fui líder do governo Lula, eu não posso negociar com 513 deputados cada vez que eu vou votar uma matéria. Então os partidos organizam as ideias de como vão ser disputadas no momento de uma votação democrática. Então o eleitor vai passar a fiscalizar, como disse o deputado Rubens Bueno, também os partidos. Porque se eu votei no PSDB, eu quero saber como é que o PSDB está votando nesta questão da Previdência, na questão desta obra, do trem de alta velocidade, disso, daquilo. E o eleitor vai passar a cobrar os partidos, e os partidos vão ter responsabilidade por toda a lista de candidatos que ele apresenta. Mas aí se mantém o voto proporcional, o voto distrital... Não... Eu proponho o proporcional, e tenho respeito, por óbvio, pelas qualidades que... Todo voto tem qualidades e defeitos. Agora, não o há PMDB, sistema... Agora, por exemplo, propõe o que eles chamam de distritão. O voto seria por estado, entrariam os mais votados, independentemente da votação do partido. Eu não gosto, eu respeito também, tenho conversado muito, já fiz 5 reuniões com a bancada do PMDB, eu não gosto porque o distritão ele leva a política para muita personalização. As grandes personalidades podem colocar o partido de lado, porque quem vai decidir a eleição é a personalidade. A pessoa tem voto, chega lá, está entre os mais votados, que é eleito. Acontece? Um pouco Até acontece. No PT? Um pouco acontece. Por isso que a gente está propondo um voto agora misto, onde além de votar na pessoa que você escolhe, também escolhe um partido para equilibrar esta democracia e fortalecer também o aspecto coletivo de projeto e de partido e de visão coletiva de como mudar as coisas. Bom, Azedo, o PSDB tem no seu estatuto a defesa de 2 pontos que nos são bem objetivos e claros. A defesa do parlamentarismo e a defesa do voto distrital. Por que o voto distrital? Porque o voto distrital aproxima o eleitor do seu representante. Agora, o PSDB foi poder durante 2 mandatos do Fernando Henrique. Por que não aproveitou para fazer a reforma política e implantar o parlamentarismo e o voto distrital? Porque, na verdade, aquele momento da nossa participação no governo, o cuidado maior foi nas reformas que envolviam a manutenção e a estabilidade da nossa economia. Se você fosse colocar um capital político, além da manutenção da construção das reformas, em cima da disputa da questão da reforma política, você certamente teria enormes dificuldades de avançar. O próprio governo Lula. O Lula ficou 8 anos e, diferente do Fernando Henrique, que fez as reformas econômicas, ou pelo menos parte delas, e as reformas estruturantes, implantou a Lei Geral do Petróleo, implantou o sistema de privatizações, levou o Brasil para o Parque
de modernização e conseguiu consolidar a estabilidade da nossa moeda, o governo do PT não fez nenhuma reforma, nem econômica, nem previdenciária e nem política. E agora nós estamos saindo da reforma política. Estamos discutindo ela. Mas só para discussão da reforma política. Que eu vou ter fair play, como eu não vim aqui para debater Fernando Henrique versus Lula. Não, mas foi a provocação do Azedo. Vamos ouvir o Rubens. Eu acho que o Azedo Lula foi bem melhor do que o Fernando Henrique. Só para concluir. Então, o PSDB defende o voto distrital. Nós não defendemos o financiamento público exclusivo de campanha, que é mandar a conta mais uma vez para o contribuinte, e nós não vamos ficar favoráveis à impossibilidade do eleitor de escolher o seu candidato com essa questão da lista fechada. Respeitamos o relatório do deputado Henrique Fontana, parabenizamos ele mais uma vez, porque não é só pelo trabalho que ele teve, de dedicação, mas pelo espírito democrático, de ouvir a todos, de sentar com todos os líderes, com todas as bancadas, e estaremos apresentando, hoje é o último dia, inclusive, eu vou apresentar as emendas, vamos apresentar 4 emendas. Uma que diz respeito à PEC do fim das coligações proporcionais, a questão do voto distrital e a questão da regulamentação do seu caso, e o sistema de escolha do suplente de senador. E o restante nós vamos ajudar a discutir durante a discussão do relatório, que já ficou marcado, inclusive, para o dia 28 próximo. Olha, na nossa discussão de bancada e executiva do partido, a ideia do nosso saudoso senador Itamar Franco é do fim da reeleição. Esse é um ponto. Outro ponto também é do deputado Stepan Nercessian. O deputado que se licenciar para exercer um cargo no executivo ou qualquer outra coisa, ele perde o mandato. Para acabar com esta influência, não, vai lá, não, assume lá porque o governo precisa que você vai votar um projeto tal. Acabar com esta relação. Legislativo é legislativo, tem que ter sua independência, a sua autonomia, o executivo é executivo, a sua independência. Acabar com isso. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, no seu espaço. É isso que o deputado Stepan propôs e nós colocamos esta proposta lá. E a outra do deputado Arnaldo Jordi, dentre tantos outros deputados que colocaram ideias. Aliás, lá na comissão está o deputado Sandro Alex fazendo um belo trabalho junto com o Henrique Fontana. O outro é do Arnaldo Jordi, as sobras da eleição. É difícil explicar para o telespectador. Mas, por exemplo, nós temos uma eleição. A soma dos votos dos candidatos de um partido que atinge o coeficiente, que, por exemplo, é 200, este tem direito à sobra. Quem não passar de 200 não tem direito à sobra. Em outras palavras, quem fez 199 mil, o Azedo fez 199 mil, e o partido do Azedo no todo não fez mais de 200, fica de fora. Esta sobra poderá ter um candidato com 150 mil, em prejuízo de quem fez 199 mil votos. Isso foi uma sugestão que o PPS trouxe e eu já acolhi, já está no relatório. Então, mudar a base de cálculo. É a base de cálculo. Porque, facilita na verdade, é uma cláusula de barreira. Porque facilita a eleição. Às vezes um partido grande, ele passa 50 mil do quociente e ele ganha uma vaga a mais com 50 mil. E o outro pequeno fez 150 mil, ou pequeno, menor, naquele estado, pode ser um partido grande. E não teve nenhuma vaga. E não ganha nenhuma vaga. Eu, Rubens, só queria colocar ainda uma ponderação de reflexão sobre a questão do voto distrital, que é um debate, bom, tem que ocorrer, ele é um sistema que em diversos lugares do mundo é adotado. Uma crítica que eu tenho ao voto distrital é aquela que eu coloquei no início do programa, ele concentra poder na mão de poucos partidos. Quem tenderá a crescer com o voto distrital, na minha avaliação, porque como em cada distrito tem 3 ou 4 candidatos, e aí aquele que faz mais votos ganha a vaga, por exemplo, fez 40%, ganhou a vaga. Os outros 60% de eleitores daquele distrito não estão representados no parlamento, ao contrário do sistema 100% proporcional, onde todo o voto do eleitor é contado no cálculo para distribuir as vagas no parlamento. Então, o parlamento, para mim, na minha opinião, ele deve trabalhar com esse nível de pluralidade maior. É diferente de uma eleição para o executivo. O distrital misto é uma hipótese de negociação dentro do Congresso. Nós não podemos... O sistema alemão. Eu, como relator, agora o sistema alemão, é importante esclarecer aqui, ele calcula o número de vagas pelo voto partidário. E depois ele decide quem vai ocupar as vagas pelos que ganharam ou não as eleições em cada distrito. Agora, o número de vagas que o partido conquista é determinado pelo primeiro voto do eleitor, que é aquele voto que ele faz no partido. Né? Então ele diz, olha, eu quero que o PSDB tenha 20% do parlamento brasileiro, quero que o PPS tenha 10%,
e eu vou fazer uma brincadeira e quero que o PT tenha 30%, que a gente sempre torce para o partido da gente ter pouco o maior mais. número de deputados. Mas brincar também com o líder do PSDB... deixar o PMDB de fora aí dessa tua conta. O PMDB vai ter uma bancada grande, sempre tem, né, Zé? Mas brincar com o Duarte também, que eu tenho... O Flamengo foi jogar com o Atlético Paranaense, pensou nisso e levou de 2-1. Levou de 2-1. Mas dizer que outro dia a gente pode marcar um debate para debater governo Lula, Fernando Henrique, eu só fico com uma frase. O presidente Lula chegou ao final dos 8 anos e conseguiu garantir a continuidade do projeto com a reeleição da Dilma. Não foi o caso do governo do PSDB. Mas isso é um debate para outro dia. Sobre a reforma... Essa provocação eu respondo com a seguinte questão. O eleitor escolheu o presidente Lula depois que ele já tinha disputado a presidência da República 4 vezes. Era uma chance que o eleitor brasileiro quis dar a ele. E o Lula tem que agradecer todo dia o Fernando Henrique, porque ele só pôde fazer o governo que ele fez, com investimentos sociais, com ganhos para a sociedade brasileira, porque ele recebeu um país bem mais bem arrumado do que o Fernando Henrique. Estamos perdendo Deixa eu falar sobre o segundo turno, Azedo. Segundo turno, nossa proposta, nós estamos ampliando para as cidades que tenham mais de 50 mil eleitores. Nada impede que sejam todos. Mas acontece que 50 mil eleitores você já começa a ter um município com uma certa complexidade de gestão e também uma certa diversidade política, que é natural. Então nós estamos propondo que o segundo turno vá para os municípios com mais de 50 mil eleitores. E o que chama a atenção é que nós visitamos o presidente do TSE, o presidente do Supremo Tribunal, da OAB, e no TSE o ministro Lewandowski falou, olha, e para nós não há nenhuma dificuldade, porque toda a estrutura já está pronta naquele local. Então, se tiver que fazer segundo turno em qualquer lugar do Brasil, a Justiça Eleitoral está pronta e com pouco custo, ou quase nada, dá para resolver a questão sem nenhuma dificuldade. Boa ideia. Agora, essa reforma seria para vigorar a partir de quando? A partir de 2014, porque a minha tese é que a democracia precisa de regras claras e conhecidas com bastante antecedência, para que tenha estabilidade democrática no país. Então, alterar uma regra para a eleição municipal do ano que vem, do meu ponto de vista, seria até casuístico, porque o processo está em pleno andamento agora. Quer dizer, os partidos já estão montando coligações, etc. Então, a ideia é, como estamos falando de reformar a democracia brasileira, vamos debater com calma, vamos até o final deste ano conseguir concluir, por exemplo, a votação na Câmara Federal, no início do ano que vem, nos primeiros 2, 3 meses, fazer a votação no Senado, conversar muito, negociar. Agora, um pedido que eu faço em todos os programas que eu vou, em todo debate, reunião com bancada, só não vamos deixar o sistema como ele está hoje. Porque boa parte das reclamações que legitimamente a população tem em relação à política é porque o sistema político é ruim. Não basta só trocar os candidatos a cada eleição. Tem que melhorar o sistema também para que a política melhore. E esse é o objetivo da reforma que a gente está trabalhando para costurar e construir na medida do possível. Pode ser que o PSDB vote a favor de algumas coisas que estão no relatório, pode ser que eu também acolha, né, coisas que o PSDB quer, o PP, ou seja, a negociação está em curso, nós não podemos radicalizar, não podemos derrubar a reforma e ficar com o sistema atual. Esse prazo é execuível, na sua opinião, deputado Duarte? Olha, Azedo, uma coisa é fato, nós não temos mais tempo hábil, nós estamos em meados de setembro, para concluir a votação na Câmara, mandar para o Senado fazer a sua votação, alterar, devolver e mandar para a sanção presidencial antes de 7 de outubro, um ano antes da eleição, dentro do princípio da anualidade, para vigorar a partir de 2012. Então, eu acho que é muito temerário nós fazermos isso a toque de caixa e acho razoável que a gente possa conhecer o relatório, votá-lo no dia 28 próximo, fazer a discussão e fazê-lo com bastante critério. Você sabe que o tema é palpitante, há pontos de vista divergentes, respeitáveis, e acho que a sociedade brasileira precisa tomar conhecimento das decisões que os seus congressistas estão querendo tomar. Os meus eleitores precisam saber que eu defendo o voto distrital, não defendo o financiamento exclusivo público de campanha, estou colocando aqui os meus pontos de vista, não defendo lista fechada, não quero impedir o eleitor de escolher o seu candidato e acho que eu também não quero. Nem eu. O eleitor escolhe mas o seu candidato. Isso que nós precisamos deixar claro nessa discussão.
E a sua opinião com relação, você acha que é viável aprovar essa reforma? Eu acho que a comissão especial já até tomou uma boa decisão através do relator e do presidente da comissão, que aliás, o deputado Almeida Lima, está se filiando ao PPS no próximo dia 23, que é o presidente da comissão especial. E essa decisão já foi comunicada de público formalmente, que tudo o que fizer não é para 2012, o que é bom. Eu sempre cito o caso da lei do ficha limpa, um movimento espetacular que a Jovita fez, o Brasil assinou e trouxe a lei de iniciativa popular, só que votou às pressas, caiu no Supremo Tribunal, já não vale para 2010, já estão discutindo se em segunda instância vale ou não vale, quer dizer, então, esta pressa que nós não podemos ter. Temos que ter a pressa sim de conversar, dialogar, que é o que está sendo feito. E 2014 é uma boa data. Se não der para 2014, aí tem a possibilidade de calendário eleitoral, ajustar, a transição natural. A pressa sair disso. Eu sempre digo, Azedo, que o Brasil já tem pontos de excelência. Você vai à automação bancária, indústria da aviação, você vai em vários pontos. E o sistema político eleitoral no Brasil está vencido. Envelheceu, não cabe mais, não se ajusta mais à nossa realidade. Por isso que eu acho que alguma coisa nós precisamos fazer e fazer para o momento certo. Para 2012, pronto, isso aí já está... Eu tenho, falasse no Ficha Limpa, eu tenho um carinho muito grande por uma parte da proposta, e eu lembrei por conta do Ficha Limpa, que é uma parte, Azedo e telespectadores, que facilita a participação do cidadão através da internet, para poder colocar projetos de lei ou emendas constitucionais em tramitação no Congresso Nacional com este apoio digital. Olha, infelizmente nós vamos ter que encerrar. O nosso tempo acabou, o debate continua. Um programa não é suficiente para esgotar os assuntos. Agradecemos a presença dos deputados Henrique Fontana, do PT, relator da reforma política, deputado eleito pelo Rio Grande do Sul, do deputado Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, líder da bancada, do líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná. Foi um debate muito interessante, muito elegante. Seria interessante que no Congresso os debates fossem sempre nesse nível. E nós nos despedimos aqui, pedimos aos telespectadores que mandem suas sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br. Até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.